Muito boa tarde, meu povo, como vocês estão? Mais um vídeo aqui do MMFute. Dessa vez vamos falar de futebol brasileiro e também de política, mas não é o que vocês estão pensando, tá? Nesse canal não falaremos de Lula, Bolsonaro, nem desse tipo de política, tá? Nós vamos falar da política que envolve futebol. Então, nós vamos falar do atual presidente, né, o Edinaldo Rodrigues, e vamos falar sobre a candidatura do Ronaldo Fenômeno para conseguir aí a presidência da CBF, tá? Também vamos falar dos estaduais, especificamente do Campeonato Paulista, tá? Que chegou em suas semifinais. Copa do Brasil, que teremos também hoje, e Libertadores, pré-Libertadores para ser mais exato, porque Corinthians e Bahia passaram da primeira fase e vão jogar a segunda fase agora, nessa semana, tá? Com seus respectivos adversários, que eu também vou falar um pouco sobre eles aqui, tá bom? Então, dá like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder os próximos conteúdos, tá bom? E vamos em frente. Primeiro falando da questão da política, né? Da questão do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo, ele já vinha falando antes, né, que ele queria se candidatar à presidência da CBF, porque ele vê que algumas mudanças seriam necessárias ser feitas ali na CBF, né, melhoria do calendário do futebol brasileiro, né, digamos assim. Então, ele se candidatou para ser presidente da CBF agora. O mandato do Edinaldo Rodrigues, que é o atual presidente, ele vai até 2026, né? E a partir do dia 23 de março, o Edinaldo ele pode a qualquer momento abrir a eleição, né? E aí também estipular o tempo aí que cada um vai ter para se preparar para essa eleição. Então, o Ronaldo, basicamente o que ele pediu numa carta à CBF, também uma carta divulgada no perfil dele, é que as eleições elas fossem marcadas com um mês de antecedência, ou seja, tempo estimado de 30 dias, né? E além disso, ele pediu a supervisão da FIFA e da Conmebol para ter mais transparência e segurança jurídica no processo eleitoral, tá? Então, acho justo as pedidas do Ronaldo, acho que ele tá indo muito bem, e ele fazendo isso também, ele soltando essa carta justamente num período pré-eleitoral, ele também traz um pouco do que o povo quer, né, para essa eleição. Então, eu acredito que o Ronaldo, ele pode ser um candidato forte, um candidato que pode abalar aí uma possível reeleição do Edinaldo Rodrigues. E vamos combinar? O Edinaldo Rodrigues já deu o tempo dele na CBF, porque ele é um péssimo presidente, péssimo. Um dos motivos do calendário brasileiro ser essa loucura que é hoje é a culpa dele, né? Então, eu não gosto do trabalho do Edinaldo, eu acho que ele é um péssimo presidente, e enfim. Mas tomara, né, que o Ronaldo consiga mesmo ter esse tempo, né, que ele solicitou em carta aberta, e que ele se candidate, né, porque ele precisa de pelo menos, se não me engano, 2 federações que apoiem a candidatura dele, e mais o apoio de alguns clubes também brasileiros, né, que apoiam a candidatura dele. Então, vamos ver. E o Edinaldo, inclusive, ele se manifestou após o Ronaldo soltar essa nota, né? Ele falou, primeiro, nosso respeito ao Ronaldo como atleta, ajudou muito a seleção brasileira, principalmente a conquistar o pentacampeonato mundial. Tem meu respeito como torcedor e dirigente. É normal qualquer pessoa, desde que atenda aos pré-requisitos estabelecidos no estatuto, na regra e na lei. Isso aqui ele está falando da candidatura do Ronaldo, né? Estatutos que estão previamente aprovados pela Conmebol e pela FIFA. Atende a qualquer outro atleta. Pode ser Ronaldo, Romário ou Edilson. Eles têm legitimidade para se candidatar desde que atendam a todos os pré-requisitos. A CBF ainda não falou do processo sucessório. Estamos tratando de competições das séries A, B, C e D, Copa do Brasil, que estão a pleno vapor.
O Edinaldo ainda ainda afirmou, né, sobre o processo eleitoral da CBF, que ele está mais transparente agora, né? E citando também a diminuição do número mínimo de federações que o candidato ele precisa ter para conseguir se candidatar. Então, acredito que vai ser uma tarefa muito difícil para o Ronaldo, para ele conseguir tirar esse posto do Edinaldo, né? Mas não é algo impossível, né? Não é algo impossível. Agora, eu acredito que pode dar certo, sim. O Ronaldo, eu acredito que ele tem algo a favor dele para conseguir talvez ser presidente da CBF, que é o fator dele ter recuperado o Cruzeiro, né? Recuperado o Cruzeiro de ter falido, completamente falido ali. E isso foi muito mérito dele, então eu creio que esse trabalho que ele teve no Cruzeiro pode dar uma salvada nele. Agora falando de Libertadores, tá? O Corinthians e o Bahia passaram da primeira fase da Libertadores, apesar do Corinthians ter passado em um certo sufoco, né? Com o time lá da Venezuela, conseguiu passar. E o Bahia empatou o primeiro jogo, mas no segundo destruiu o The Strongest, metendo 3-1, né, na Fonte Nova. Então, justa a classificação. E agora o Bahia enfrenta hoje, na quarta-feira, o Boston River, no fora de casa. Eu tô falando com esse sotaque inglês, não sei porquê. E o Corinthians amanhã enfrenta o Barcelona de Guayaquil, tá? Eu acredito que são partidas distintas. Para o Bahia eu não vejo uma dificuldade tão grande. O Boston River não é um time assim tão, digamos assim, perigoso, né, para o Bahia. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de Libertadores da América. Então não tem jogo fácil, né? Bahia eu creio que não vai passar fácil. Principalmente no jogo de hoje, né? Eu acho que se conseguir um empate fora já é ótimo. Trazer aqui o jogo para Fonte Nova, o jogo vivo para Fonte Nova, eu acho que seria o ideal. Já o Corinthians eu acho que vai ter um pouco mais de dificuldade, porque o Barcelona também não é um time fácil. É um time bem mais organizado do que o da Venezuela, que o Corinthians enfrentou anteriormente. E o Corinthians pode enfrentar dificuldades, porque esses times de menor expressão, o que eles estão fazendo? Principalmente esses times que estão indo para disputar a Libertadores. Eles sabem que os clubes brasileiros, principalmente brasileiros, eles têm um elenco muito mais qualificado. Então o que eles estão fazendo? Eles estão investindo em outras áreas para tentar reduzir o máximo possível essa diferença ali de elenco, né? Então eles estão investindo mais em alguns treinos em específico, investindo na motivação dos jogadores, investindo no fator psicológico. O time, por exemplo, da Venezuela que enfrentou o Corinthians foi impressionante. Os caras tomaram um gol em pleno Itaquera fervendo, a torcida do Corinthians pulando. Os caras não sentiram nada e foram lá empatar o jogo, né? Então, assim, esses clubes estão fazendo um trabalho muito bom, um trabalho para reduzir essa diferença, e eu acredito que pode dar certo, sim. Acredito que podem dar trabalho para os grandes aqui do Brasil. Eu espero que os brasileiros passem. Quanto mais brasileiro tiver na Libertadores, melhor, porque aí a chance de termos uma final brasileira de novo é muito maior, né? Então eu quero muito que o Corinthians passe e eu quero muito que o Bahia também passe, né? Apesar de eu não ter nenhuma ligação, tá, com as duas torcidas, como eu falei em outros vídeos, eu sou cruzeirense, mas eu torço pelo Brasil, cara. E Libertadores, quando é um time que não é rival, é um time que tá em outro estado e tudo mais, e principalmente estados do Nordeste, né, que eu amo o Nordeste, eu amo os times do Nordeste, eu sempre vou torcer pelo brasileiro, né? Então
que Corinthians e Bahia consigam suas respectivas classificações nessa semana. E agora falando também dos estaduais, falando especificamente do Campeonato Paulista, nós tivemos os jogos das oitavas de final, das quartas de final, falei errado, das quartas de final. E cada grande de São Paulo conseguiu eliminar os respectivos clubes, né, que deveriam ser eliminados. O São Bernardo foi eliminado pelo Palmeiras num jogo que foi 3-0 para o Palmeiras. O Corinthians eliminou o Mirassol por 2-0 em Itaquera. O Santos eliminou o Bragantino por 2-0 na Vila Belmiro. E o São Paulo eliminou também o Novo Horizontino. E agora, com essas vitórias, né, de cada clube, as semifinais serão Corinthians e Santos no domingo, agora, dia 9, se eu não me engano. E Palmeiras e São Paulo na segunda-feira, tá? Isso porque no sábado o Palmeiras ele vai ter um show no Allianz Parque e pediu para que o jogo fosse mandado para segunda-feira, tá? Então, o que eu espero dessas semifinais, né? Acho que vão ser jogos que vão pegar muito fogo, vão ser jogos muito interessantes de assistir. Eu vou assistir, inclusive, para fazer vídeo para vocês depois, né? Falando um pouquinho do desempenho de cada time, do que eu tive de opinião, de visão ali de cada um dos times. E eu creio que serão jogos muito bons, serão jogos onde vão ser muito disputados, porque vai ser jogo único, se eu não me engano. Então, perdeu já era. E vamos ver quem vai chegar na final. O Palmeiras, ele luta para chegar na final porque ele quer chegar ao tetracampeonato, né, o seguido do Paulista, algo inédito no Campeonato Paulista, no Campeonato Estadual. O Palmeiras briga por isso. O São Paulo briga para se consolidar ali, consolidar o elenco. O Santos briga também pelo Paulista por conta da volta do Neymar, toda essa comoção que gerou ao redor do Santos. E eu creio também que o Neymar, ele quer muito esse título, ele quer muito começar o ano no Santos com o pé direito, já conseguindo ganhar ali um título com o Santos. E o Corinthians também é a mesma coisa, vem de uma alavancada desde o ano passado, e esse ano o Corinthians é um time que sonha, é um time que quer ser campeão, é um time que deseja ser campeão. Então, querendo ou não, o Campeonato Paulista é um bom campeonato para ser campeão, porque ao contrário de outros estaduais que não pagam nada para os clubes, o Campeonato Paulista já é o contrário. Ele paga 40 milhões, as TVs, né, pagaram 40 milhões para cada clube grande de São Paulo, só para eles jogarem no estadual. Então, aí você já vê a diferença, né? Então, eu creio que serão semifinais muito boas de assistir, e eu com certeza vou assistir depois para fazer vídeo para vocês. Então é isso, pessoal. Essas são as novidades, né, do futebol brasileiro. No próximo vídeo, que eu vou postar também, eu vou falar sobre futebol europeu. Como eu tinha falado no vídeo anterior a esse, eu tinha prometido que nesse mês de março eu faria vídeo sobre futebol europeu, porque eu teria mais tempo, né, para fazer. Então, o próximo vídeo será sobre Champions League, tá? Que eu vou estar acompanhando também os jogos, tanto dessa semana quanto na semana que vem. E mais próximo ao sábado, provavelmente na sexta-feira, eu vou postar um vídeo de UFC, falando do UFC do dia 8 de março, onde o nosso brasileiro, o nosso tão amado brasileiro, Alex Poatan Pereira, vai lutar pelo seu cinturão no meio pesado contra o Magomed Ankalaev, né? Sem contar outras lutas muito interessantes que vamos ter no card de outros brasileiros que vão estar lá, como Maurício Ruffi, por exemplo, que vai enfrentar o Bobby Green. Então, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos, tá? E hoje ainda vamos falar de Champions League no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fica com Deus.